coisa que eu vejo muito acontecer, você mulher começa a empreender, você começa com entusiasmo, com toda a energia, querendo vender, querendo expandir, querendo crescimento, e você começa a fazer de tudo um pouco. Você começa a responder cliente, você começa a produzir conteúdo para rede social, resolve problemas, você faz de tudo um pouco. E quando chega no final do dia, você está exausto e você se pergunta: cadê o lucro? Se você já sentiu isso, se você está passando por isso, talvez você esteja fazendo coisa demais. Hoje nós vamos falar sobre rotina, sobre lucratividade ou apenas cansaço. Seja muito bem-vinda, meu nome é Luana Rodrigues, sou planejadora financeira e nesse canal a gente vai falar sobre empreendedorismo feminino com lucratividade de verdade e dinheiro de uma forma leve, de uma forma que a gente vive no dia a dia. Eu sou empreendedora desde os meus 9 anos de idade, eu vivo mais de 9 anos aqui na Europa e eu tenho propriedade para falar como é uma vida de uma empreendedora. Se isso que você está fazendo todos os dias, se você está vendendo, se você está nas redes sociais, se você está fazendo seu negócio, mas você não está vendo lucratividade, então é algo a se pensar. E uma pergunta que eu gosto muito de fazer: o que você está fazendo? Está te trazendo clareza? Está te trazendo lucratividade? Está te trazendo vendas? Se não, isso não é para deixar você se sentir mal, e sim para mim entender qual é a parte da vida no empreendedorismo que você está. Quando você tem um negócio que ele tem organização, planejamento e gestão, você tem tempo. Quando você não tem gestão, organização, planejamento, apenas você está com o seu dia cheio, te dá uma sensação de produtividade. Mas infelizmente é o que muito acontece com nós mulheres empreendedoras, porque nós fomos criadas para nós ser multifuncional, e é o que a gente faz. A gente acaba fazendo um pouquinho de cada coisa. Às vezes eu tenho que me policiar, porque se eu não me policiar, isso não me acontece comigo, isso é super normal. Então não se culpe, pois nós não fomos ensinadas, infelizmente, a gerir o nosso tempo. A gente foi ensinada a ser multitarefas. O nosso maior problema sendo empreendedora é a gente pensar que movimento é crescimento, pois você está com a agenda cheia, você está respondendo cliente, você está trabalhando todos os dias, você está fazendo ali stories, você está fazendo conteúdo, você está com sua agenda completamente lotada. Mas isso não é crescimento, isso é apenas um movimento. E é aí que a gente se perde, porque nem tudo que a gente faz, infelizmente, não aparece o lucro. Nem toda tarefa que ocupa o seu dia é uma tarefa que vai te trazer alguma lucratividade. Nós fomos ensinadas a ser multifuncional, então a gente faz tudo, a gente está no movimento. Mas o certo para a gente fazer no nosso negócio, para o nosso negócio crescer, é a gente ter um foco, um objetivo, a gente ter clareza, o que realmente a gente precisa dar energia. Porque se a gente foca em várias coisas, a gente não foca em nada. Uma palavra que eu gosto muito de falar: o básico bem feito é melhor do que o feito perfeito sem fazer. Sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu prefiro fazer logo assim o básico. Foco naquilo, faço aqui o básico, depois eu vou melhorando. E isso a gente vai fazendo e vai melhorando. Tudo a gente se torna melhor quando a gente vai fazendo. A gente tem mais clareza, a gente impõe limite, a gente impõe um preço, porque a gente foca. Quando a gente faz uma coisa de cada vez, a gente não faz muito bem feito, porque infelizmente a gente tá tirando para todo lado. E é o que nós empreendedoras, infelizmente, passa por isso. Eu tenho que sempre ficar me policiando, porque se eu não me policiar, isso acontece comigo. Isso é super comum, porque nós mulheres somos multifuncional. Isso é de nós mulheres. Mas no negócio isso não funciona. Então dê energia porque realmente precisa. Olha ali na ponta da caneta o que realmente é necessário. Se aquilo não faz tanto sentido, se aquilo não te traz clareza, se aquilo não te traz algum benefício, então deixa para depois ou até deixa para lá, pois tudo parece depender da empreendedora. Responder mensagem, atender o cliente, fazer o trabalho bem feito, cuidar das redes sociais,
tudo, literalmente tudo. Só que isso tem um preço do cansaço, um preço da falta de clareza. Pois quando você está exausto, você não tem clareza, você não tem criatividade, você não tem paz, você resolve urgência no final de semana, o seu negócio só funciona se você estiver. Nisso você já tem que dar uma olhada. Você já tem que observar, você tem que impor um limite. Impor limite dói. Dói, mas é necessário. Você tem horário para o cliente? O horário está bem definido? Você tem alguma taxa caso o cliente desmarca? Aqui é muito comum você desmarcar em cima da hora e você ter que pagar uma taxa. Aqui na Europa é muito comum isso. Você impõe limite no seu cliente? Isso, às vezes, te dá uma sensação de medo, porque você tem medo de perder o seu cliente. Mas isso é necessário, pois você não é um robô. Você é humano. E isso é tão bom para você quanto para o seu cliente. Porque se você não impõe limite, infelizmente, uma hora a conta não vai fechar. Isso é necessário, isso é primordial. Eu não vou falar para vocês que isso não é difícil. É muito difícil mesmo. Quando eu comecei a empreender aqui na Europa, eu ficava com muito medo. Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha medo de cobrar o meu cliente e ele não pagar o que eu tava cobrando. Eu tinha medo de quando o cliente viajava e simplesmente falava, eu não viajei. No começo não é fácil. No começo dá um medo. Mas a gente tem que impor nossos limites. Porque se a gente não impõe nossos limites, se a gente não impõe o que realmente precisa, como que a gente vai crescer? Empreender é isso. E quando a gente começa a empreender com um objetivo próprio. A gente quer o quê? A gente quer nossa independência financeira. A gente quer paz. A gente quer ter disponibilidade. A gente quer cuidar da nossa vida particular. A vida não é só empreender, a vida não é só trabalhar. Eu não vou dizer que no começo isso não é normal. É normal. No começo a gente faz tudo, a gente responde ali em cima da hora, a gente marca cliente um em cima do outro, a gente arruma uma vagazinha para encaixar, tudo dá um jeito. Anota no caderno, mas chega um certo ponto que não dá mais. A gente tem que fazer uma gestão. E eu tô falando que é para fazer aqui uma coisa mirabolante, que agora você vai ter que ter alguma planilha mirabolante. Não, você pode ter uma planilhazinha ali fácil, você pode ter umas mensagenzinhas feitas para mandar pro seu cliente, para ficar mais fácil. Você pode ter um Google Agenda com cores. O que eu vou fazer segunda? O que eu vou fazer terça? O que eu vou fazer quarta? Qual é a minha prioridade? O que eu vou resolver que eu tenho que realmente resolver na segunda-feira? Qual é a minha taxa de convenção? Quantos clientes eu tenho que ter? Então, quando você faz essa gestão, você faz essa organização, eu sempre dou um exemplo de uma casa bagunçada e de uma casa organizada. Quando você está dentro de uma casa, que essa casa ela é toda organizadinha, é diferente de uma casa bagunçada. Chega uma pessoa na sua casa, você fala, fulano, por favor, pega uma colher. Se sua casa é organizada, a pessoa vai lá na cozinha, automaticamente vai abrir a gaveta ou vai procurar ali por cima e vai pegar a colher. Agora, você entra numa casa, a casa é toda bagunçada. Você não sabe onde é que tá. Ali até uma energia ruim tem. É uma coisa que eu sempre falo. Tudo na nossa vida tem que ter organização. De todas as nossas áreas. E eu sempre dou esse exemplo muito fácil, muito simples. É o básico que funciona. Se você fizer o básico, se você fazer a sua gestão do seu tempo, você vai ter a sua lucratividade, você vai ter o seu tempo. Agora, se você fizer tudo e querer fazer tudo de uma vez, você acaba não fazendo nada. E aqui eu não estou falando para você se sentir mal. Aqui eu estou falando para te ajudar. Eu também tenho que me policiar. Porque, infelizmente, nós fomos criadas para isso. Nós fomos criadas para fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. A nossa criação foi para isso. Então não se culpe. A empreendedora lucrativa, ela não escolhe tudo. Ela escolhe realmente o que precisa. E eu falo por experiência própria. Empreendendo aqui há mais de 9 anos e desde 9 anos empreendendo na minha vida. Então assim, eu sempre fui empreendedora, eu nunca assinei a minha carteira, eu sempre mexi com várias coisas, trabalhei com várias coisas, eu sempre empreendi, eu sempre gostei de empreender. Eu até procurei trabalhar de carteira assinada, mas não deu certo. E às vezes você tá cansado, não é nem porque você é empreendedora, não é nem porque você está empreendendo. Você está cansado porque, infelizmente, você está fazendo tudo. Se você faz tudo, não tem como você ter energia.
Como que você vai ter energia se você faz tudo? Uma dica também que eu dou, se você pode delegar alguma coisa, delega. Passa para outra pessoa fazer. Eu já fui essa empreendedora que eu tentei fazer tudo. Eu falo que a gente tem que botar energia no que a gente é bom. No começo, tudo bem. Mas eu conheço vários empreendedores que praticamente já são empresárias. Empreendedorismo, ele tem um tempo. Depois do empreendedor, ele vai para o quê? Para empresária. Se você é bom em algo, dê energia porque você é bom. Delegue para outra pessoa. Pague para outra pessoa. Olhe para isso sem culpa. Olhe com isso com carinho. Faz o que você é muito boa. E as outras coisas, faça o básico. Perfeito. Não vai ser. Mas faça o básico bem feito. Se você pode delegar para outra pessoa, delegue para outra pessoa. O empreendedorismo, ele não ficou para maltratar e nem massacrar. Ao contrário, ele ficou para trazer benefícios, como sua estabilidade financeira, como tempo de qualidade. Se você está passando por isso hoje, pensa o que você pode fazer amanhã. O que você vai fazer de amanhã diferente? Luana, eu vou ver aqui as minhas contas. Eu vou dar aqui foco hoje, na segunda-feira e na terça-feira, o dia que você vê esse vídeo. Não, eu vou ver aqui sobre a minha rede social. O que eu posso aqui fazer, ou eu vou delegar. E comenta aqui embaixo, eu quero ser lucrativa, não sou ocupada. E um beijo e fica até o próximo vídeo. Tchau!